aqui que eu estou aqui do Dia dos Pais, né? Estou aqui no quintal da minha casa e a gente quer falar sobre pais, sim. Inclusive eu quero trazer essa mensagem para você, tomando um cafezinho, porque logo logo começa o jejum de Daniel e a primeira coisa que eu vou renunciar é o café. Mas o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, olha, filho de peixe não é peixinho, filho de peixe não é peixinho. Porque muitas vezes os pais, duas coisas que acontecem muito, tá? Duas coisas que acontecem muito. É o seguinte, os pais, eles querem praticamente que os filhos façam aquilo que eles não conseguiram fazer. Então tem dois comportamentos que acontecem no pai. Primeiro, você que é pai, você tem um sonho, você tinha um sonho frustrado. E você quer que seu filho faça. Então isso não vai ter como, entendendo? Muitas vezes não vai. Então se você pressiona, muito pior. Muitas vezes você deixa isso para o seu filho tão latente, que seu filho fica tão desesperado que ele quer fazer para te agradar. E aí fica como se fosse assim, entra um total descrédito de infelicidade na relação entre pais e filhos. Tanto vale para homem e mulher, tá bom? Isso é muito importante. Então, por que eu queria trazer essa palavra filho de peixe não é peixinho? Eu quero trazer no âmbito da palavra de Deus, do propósito de Deus. Aí sim vai fazer a diferença, quando a gente traz no âmbito da palavra de Deus. Ó, e eu quero trazer esse exemplo aqui do Samuel, verdadeiramente. Ó, o nosso profeta Samuel, aconteceu um negócio interessante. Lembra de Samuel? Samuel, primeiro, foi filho de uma mãe estéril, veio uma promessa, Samuel foi sacerdote, Samuel foi juiz, Samuel, tipo assim, ele foi praticamente um pacote completo do que precisava na época em Israel. E depois ele teve filhos, ele casou, teve filhos. Estava velho. E aí olha o que aconteceu. Ele queria deixar os filhos, porque naquela época o sumo sacerdote, e Samuel também era sacerdote, né? Ele deixava os filhos, porque a geração de Eli morreu. A geração toda de Eli, o certo era os filhos de Eli se transformarem em sumo sacerdote, assim. Mas por causa do pecado, porque Eli foi um péssimo pai. Lembra? Que Eli, qual foi a promessa, a revelação que Deus trouxe para Samuel desde o começo, quando Samuel era um menino ainda? O recado foi para Eli, falando o quê? Conserta a tua casa, Eli. Conserta a tua casa. Seus filhos estão desobedientes, seus filhos estão rebeldes e você não toma nenhuma providência com os seus filhos. Eli não corrigiu os filhos. Já Samuel, acontece um negócio interessante. Olha aqui, 1 Samuel 8, 1, 5 diz o seguinte, ó, olha que interessante. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Tipo assim, os filhos de Samuel não andavam nos mesmos caminhos de Samuel, né? E antes se inclinavam à avareza, aceitavam o suborno e perverteram o direito. Então, honestamente, os filhos de Samuel eram corruptos, eram desobedientes, não tinha condição de continuar. E aí o povo, então todos os anciãos de Israel se reuniram, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue como tem todas as nações. Amém? Então por isso que eu estou falando para você, gente, não adianta, né? Samuel passa por essa etapa de ser filho, né? Muitas vezes a gente passa por essa dificuldade. Os pais, a gente quer realmente, qual pai que não quer que o seu filho tenha um sucesso, né? Tenha sucesso, seja profissional, seja financeiro, né? Mas a gente tem que entender que os nossos filhos, filho de peixe não é peixinho, assim como filho de crente não é crente. Tem muito filho de crente, não crente, né? E aí a nossa responsabilidade, querendo ou não, ó, vamos pensar aqui agora, sério. O mesmo erro que Eli cometeu de não corrigir seus filhos, por incrível que pareça, Samuel também, de repente, está no mesmo caminho. Porque Samuel só não foi repreendido. Eli foi repreendido pelo próprio Deus. Samuel foi repreendido pelo próprio povo. Porque os anciãos chegaram e reuniu ele e falou assim: olha, não tem condição, Samuel. Você segurou bem as pontas, mas seus filhos não têm condições. Então, pais presentes e que estão aqui comigo agora nessa reflexão, pense nisso agora. Esse legado que a gente deu para os nossos filhos, por mais que a gente vai ensinar, vai mostrar, vai falar, mas não adianta. O problema não é
eu acho que até a gente tem que se eximir dessa responsabilidade, mas sim de falar. Eu creio que Samuel foi um bom pai nesse contexto, apesar que, se a gente for pensar bem aqui, Samuel foi entregue, praticamente desmamado no templo. Ele praticamente não teve convivência nenhuma com o pai dele. Já pensou nisso? Samuel não teve convivência nenhuma com seu próprio pai. Ele já foi para o templo trabalhar desde criança, servir ao Senhor, aprender, né? E que exemplo de pai que Samuel via ali? Nenhum. Então Samuel já teve um péssimo pai desde o começo. Mas era um homem de Deus, um homem temente a Deus e que Deus fez grandes coisas na vida dele. Agora, por que Samuel falhou em educar os filhos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha o que está escrito lá em Deuteronômio 6, e versículo 6 a 10. Fala claramente sobre isso. Deuteronômio 6, de 6 a 10 é o seguinte. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E ensinará aos teus filhos e deles falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha só, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 aos 10. Então, olha só Deus falando aqui para o povo, gente, pega seu filho, gruda no seu filho, ensina a palavra para ele, deitado, levantando, caminhando, trabalhando, ata, amarra a palavra na mão dele, amarra a palavra na cabeça dele. Por quê? Para ele lembrar que tudo que o Senhor nos deu, nós não merecíamos. Já nos deu campo limpo, terra edificada, cidades construídas. É nós lembrarmos aos nossos filhos quem é o Deus que a gente serve e o que Ele tem dado de provisão para nós. Isso é a palavra. Olha que coisa tremenda. Para a gente entender que filho de peixe não é peixinho. Para entender que filho de crente não é crente. Você tem que mostrar para o seu filho, para a sua filha, vocês precisam de Jesus. Vocês precisam tomar decisão que esse Jesus, esse Deus que nós servimos, é o Deus que muda a nossa história, que mudou a nossa história. Então a palavra falando sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes, o que está acontecendo com os filhos? Lembra que nós falamos na outra parte? Os pais eles ficam assim, pastor, meu filho está muito difícil, meu filho está muito rebelde, meu filho está muito... O que nós temos que fazer? Né? O problema é que tem pai que quer consertar coisa de 20 anos em 20 dias. Aí não dá, meu irmão. Quer consertar coisa ferida de 20 anos com 20 dias, com 20 minutos? Não dá. O grande desafio meu e seu é mostrar para os nossos filhos o quanto eles são importantes, o quanto eles são um presente de Deus. Eu só estou com a camiseta para o seu pai, ser pai é um presente de Deus, mas você tem que mostrar para o seu filho que ele tem que crescer, ele tem que decidir, ele tem que romper, ele tem que fazer. Efésios, capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tem muito pai aí que, vamos falar a verdade, que é barra pesada. Ele consegue destruir o seu filho. Ele não promove o filho, ele humilha, ele massacra o filho. E o desafio não é esse. O desafio é fazer. Aí tem uma pessoa, para mim ser crente igual ao meu pai, eu prefiro ser do jeito que eu sou. Já ouviu esse comentário? Se for para mim servir a Deus igual ao meu pai serve, eu prefiro do jeito que eu estou. Agora assim, olha, meu pai é um grande homem de Deus. Por quê? Provérbios 6, 22, 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é a palavra. Esse é o propósito. É isso que eu e você precisamos. Essa é a verdade. Precisamos entender esse propósito, entender que nossos filhos precisam obedecer a Deus e ser educados biblicamente.